Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesses ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Só que aí acontecendo. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, ó Deus, por estarmos na sua casa, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Nos abençoa, Pai, no nome de Jesus, nos abençoa com a tua palavra, a Deus, que o Senhor venha de encontro, Pai, a cada um aqui, a Deus, perto ou longe, onde estiver. É o Senhor, meu Pai, que convence cada um do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor que torna nova todas as coisas. É o Senhor que faz muito mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Senhor, que a tua palavra, Pai, possa produzir o fruto, porque estará sendo enviada no nome de Jesus. Porque é o Senhor que conhece oculto, escondido. É o Senhor que conhece, Pai, todas as coisas, dentro e fora. Ah, Deus, no nome de Jesus, Pai, que a tua palavra possa trazer cura, milagre, transformação. Que a tua palavra possa criar, ó Deus, um arrependimento, meu Senhor, nas vidas, nas almas. Porque também na tua palavra diz que há um coração contrito e quebrantado não rejeitará o Senhor. Nessa noite seja uma noite diferente, que nessa noite seja uma noite que o Senhor venha visitar cada um de nós e que nós possamos sair daqui, meu Deus, ó Deus, renovados, Pai, pela tua presença no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Estava aqui lendo, meditando nessa palavra, e nesse capítulo 1 fala da inconstância dos Gálatas, dos irmãos daquela igreja. E Paulo, louvado seja Deus, com a sua tremenda revelação pelo Espírito, louvado seja Deus, ele estava ali a ensinar aqueles irmãos, né, com autoridade, com poder, dizendo: olha, há muitos anos da minha vida eu andei segundo a vontade dos homens. Olha, há muitos anos na minha caminhada eu fiz o que agradava aos homens. Louvado seja Deus. E a Bíblia aqui diz muito claramente que ele, no versículo 10, que é onde o Senhor me mostrou, onde o Senhor falou mais comigo, ele diz: porque persuado eu, ou quero eu ainda agradar aos homens ou a Deus? É uma pergunta que eu e você temos que fazer, irmão. Somos servos de Cristo? Agradamos a Cristo ou agradamos mais aos homens, né? O apóstolo Paulo está dizendo: persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Ele diz: se eu estivesse agradando ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Pense nisso. Eu estaria, né, naquele caminho quando ele foi com cartas para Damasco para destruir a igreja. O Senhor se apresentou a ele e ele disse: Paulo, o que você está fazendo? Né? E ele viu aquele grande clarão, o céu, o sol muito forte. Ele caiu ali do cavalo, mas quando levantou já não via mais. E a Bíblia diz que o Senhor disse ali a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o Senhor falou, né, no profundo do seu coração. E ele, com temor e tremor naquele momento, disse: Senhor, Senhor, o que tu queres que eu faça? Porque enquanto andarmos na nossa vida da forma como nós queremos, estaremos andando, louvado seja Deus, para agradar às nossas vontades e ao homem, irmão. Mas quando eu e você entendemos que o apóstolo Paulo disse: olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele passou a entender que ele
jamais deveria continuar aquela vida tortuosa de religiosidade. Ele começou a dizer que, olha, porque eu aprendi, no meu tempo, de sobremaneira que no judaísmo, eu era naquela época perseguidor da igreja, eu assolava. Na minha nação, eu excedia no conhecimento, e sendo extremamente radical nas minhas atitudes e decisões, eu não trabalhava mais ou menos, eu trabalhava 100% para fazer com que aquela seita, de aquela maneira de entender, louvado seja Deus, eu fazia da forma como eu aprendi. Ele estava dizendo, olha, do jeito que me ensinaram, eu passava, eu comunicava. Mas agora eu conheci Jesus. Os dois. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não posso mais ficar na vontade de continuar a ensinar aquilo que disseram para mim, porque eu conheci a Cristo, porque eu passei a entender do Senhor, porque eu tive uma revelação. Ele diz, olha, não foi homem algum, antes aos pés de Gamaliel eu aprendi muitas coisas. Louvado seja Deus. A doutrina e tudo, ali dos judeus, tudo eu aprendi. Louvado seja Deus. Mas agora eu quero dizer para vocês que o que estou falando, do que eu estou ensinando, não aprendi de homem algum, mas somente pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele diz aqui ainda no capítulo, louvado seja Deus. Pode ler isso. Amém? Amém, amém, amém. Pode baixar, pode baixar, pode baixar. Aí, tá bom, tá bom, tá bom? E ele diz aqui, louvado seja Deus, que quando o Senhor então se apresentou a ele, falou com ele, ele não voltou lá para consultar os discípulos, ele não voltou lá para aprender imediatamente, ele partiu para poder anunciar a palavra e o evangelho. Ele partiu para poder compartilhar o conhecimento, a revelação que ele havia recebido de Jesus, irmão. E é muito claro aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós vamos entender nessa mensagem, em Atos dos Apóstolos capítulo 5, que estavam ali os discípulos do Senhor, depois então anunciando a palavra. E a Bíblia diz que aqueles homens das seitas dos saduceus, eles tinham muita inveja dos discípulos, e os discípulos ensinavam, e os discípulos faziam milagres, e tudo aquilo que o Senhor ordenou que eles fizessem, eles estavam fazendo. E a Bíblia diz que então aqueles homens, por inveja, prenderam os discípulos do Senhor, colocaram ele numa prisão pública, eles. E a Bíblia diz que de noite um anjo do Senhor foi ali e abriu as portas da prisão. E a Bíblia diz que eles foram tirados para fora e depois foram para lá, para o templo, para ensinar a palavra. Louvado seja Deus. Então, logo cedo, aqueles homens disseram, vai lá trazer os prisioneiros. E aí, quando chegaram lá e viram que o cárcere estava fechado, com toda a segurança para o lado de fora, os guardas estavam ali do lado de fora, mas quando então abriram, não estavam mais lá. Eles haviam sido libertos pelo anjo do Senhor. E a Bíblia diz que então aqueles homens anunciaram e disseram, olha, encontramos lá a prisão, realmente estava tudo fechado como deixamos na noite anterior, mas chegando lá não tinha ninguém. E a Bíblia diz que então alguns homens disseram, olha, esses homens a quais estão procurando, eles estão lá no templo ensinando a palavra de Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, que aqueles homens, o sacerdote, o sumo sacerdote, interrogou eles dizendo, olha, nós não admoestamos, nós não alertamos, nós não determinamos nós expressamente que não ensinasse
nesse nome de Jesus, eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém a Bíblia diz que Pedro então respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro está dizendo: olha, durante muito tempo na minha vida, eu sempre andei seguindo e obedecendo aos homens. Mas entre obedecer uma ordem de homem e uma ordem de Deus, mais importa obedecer a Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo na palavra: persuado eu, agora a homens ou a Deus? Vou eu dizer que me converti, que aceitei ao Senhor e que vivo em Cristo, mas vou fazer a vontade do homem? Vou dizer o que acalenta o coração do homem, indo às vezes contra a vontade da palavra de Deus, como muitos às vezes fazem, irmãos? Não, o apóstolo Paulo está dizendo: jamais. Lá em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 15, não precisa abrir, mas tem uma palavra, porque diz assim, versículo 18: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Não ousaria eu dizer coisa alguma se não fosse da parte de Cristo. Jamais falaria algo para agradar quem quer que seja, por obediência ou obrigação dos gentios, ou por obediência ou obrigação daqueles que querem impor as coisas. Para mim e para você, que somos servos do Deus Altíssimo, irmão. Louvado seja Deus. E é verdade que muitos andam se curvando, né, à vontade, não de Deus. A Bíblia diz que em primeira carta aos Coríntios, não precisa abrir, mas está lá, capítulo 1, diz assim: porque primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, irmão. Deus deu o crescimento. Deus deu, louvado seja Deus, né, a firmeza da raiz. Louvado seja Deus. Muitos podem dizer, né, a palavra, podem anunciar a palavra, mas e muitas das vezes, quando tiver de confrontar, podem mudar o discurso, podem querer dizer de maneira para poder não desagradar. Mas se é a palavra de Deus, irmão, que tem que ser dita, se é a verdade que tem que ser ensinada, ela não pode ser distorcida. Ela não pode ser falada com outras intenções. Paulo plantou, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Se Paulo plantasse do jeito que ele quisesse e Apolo regasse do jeito que ele quisesse, como é que Deus ia poder dar o crescimento, irmão? Muitas das vezes, na verdade, muitos têm buscado fazer o que é melhor e mais fácil, e não a verdade, que muitas das vezes dói em mim e você, mas nos conserta, mas nos endireita, mas nos deixa balizado, mas nos deixa, olha, certo e não enganado. Porque do que adianta eu e você, irmão, querermos buscar todas as coisas para nossa satisfação no coração, não é verdade? E fugimos da verdade. De que adiantará, meu irmão? Em nada. Ah, louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor, meu irmão, ela deve ser falada e anunciada com temor, com tremor, a genuína palavra de Deus, aquela que enriquece o meu coração. Pode por um momento nos frustrar, nos deixar perplexo, mas a palavra de Deus, ela entra dentro de mim para fazer a mudança necessária, irmão. Me lembro quando a palavra
a minha pastora trazia a palavra, eu saía muitas das vezes ali da igreja dizendo: Senhor, eu quero essa palavra, Senhor, eu recebo essa palavra, ainda que ela não seja da maneira que eu gostaria, mas Senhor, guarda ela no meu coração, que eu possa esconder a sua palavra, Senhor, no meu coração, para nunca pecar, para poder no dia mau ou difícil, eu saber como proceder. Senhor, eu dizia: Senhor, usa o pregador que vai estar lá nessa noite. Eu não sei se é irmão, se é irmã, muitas das vezes a gente não sabia, mas Senhor, quem quer que seja lá, eu não quero saber da vida dela, que eles não falem nada da vida delas, mas que eles venham anunciar a palavra, e que eu receba a palavra, Senhor, e que eu seja transformado, Senhor, e que o tempo que eu tiver lá seja útil para a mudança da minha vida. Meu irmão, em todas as vezes que você vai para a igreja determinado a dizer: Senhor, eu quero a sua palavra, Senhor, eu quero receber, Senhor, eu quero que o Senhor entre dentro do meu coração, do meu entendimento, e que eu seja transformado. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: irmãos, vocês estão inconstantes. Uma hora vocês acreditam em uma coisa, uma hora vocês acreditam em outra. Ele diz: olha, ainda que venha um anjo dizer para vocês sobre outro evangelho, seja nada, que seja maldição, que vocês não venham acreditar nisso, ainda que venha, né, qualquer outro dizendo coisas diferentes, de qual eu vos já anunciei. Não creiais, não acreditem, porque é para destruição, é para trazer, né, a destruição. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmão, que o Senhor, lá em João, no capítulo 6, tem uma passagem interessante para você ver, que Jesus veio trazer a verdade, que Jesus veio trazer o que era reto e certo. Ele não veio para trazer palavras só de amor, irmão, para mim e para você. A Bíblia diz que ele veio trazer o confronto, porque ninguém, irmão, que quer mudar de vida, a pessoa que ela não quer mudar, ela não aceita ser confrontada, ela não aceita ser cutucada. E a palavra de Deus, irmão, quando ela vem cutucar a mim e você, quando ela vem querer transformar a minha e a sua vida, ela vai nos trazer um desconforto. Verdade. Ela vai trazer uma luta dentro de mim, de você, porque aquilo que está errado dentro de mim, de você, tem que sair, irmão. E aquela palavra que é reta e é perfeita, ela vai entrar dentro do nosso coração, mas ela vai entrar quando eu e você desejarmos retirar aquilo que não está certo. E a Bíblia diz que Jesus então falava na palavra aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo, mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse eu darei a vida eterna. E a Bíblia diz que Jesus estava ali ensinando, e a Bíblia diz que muitos dos discípulos que estavam com Jesus, que viram os milagres, que viram os prodígios, que viram as maravilhas, os discípulos estavam dizendo dentro de eles mesmos, e Jesus conhecia tudo. Eles diziam nos seus corações, murmuravam nos seus corações. E a Bíblia diz que então Jesus em si mesmo, sabendo que os discípulos estavam murmurando a respeito disso, ele começou a dizer: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? Se eu estou dizendo que vocês devem comer da minha carne, que se simboliza, né, e beber do meu sangue, se eu estou dizendo que vocês precisam disso para ter parte e vida comigo, isso está escandalizando? E a Bíblia diz que então muitos estavam ali e muitos não estavam mais crendo. Desde aquele momento a Bíblia diz que muitos discípulos simplesmente começaram a voltar atrás, simplesmente começavam a andar para trás e dizer: olha, duro é esse discurso, duro é esse discurso, duro é ouvir essa palavra. Até agora estávamos aqui, mas não dá mais para ouvir essa palavra. E é por isso que muitas pessoas saem da igreja, irmão. Porque a igreja que fala da palavra, da verdade,
e que não alisa e não passa a mão na cabeça, muitas pessoas não estão preparadas para ouvir. Quando há um confronto dentro da pessoa, ela prefere sair da igreja e ir para, às vezes, outro lugar, que a palavra lá vai ser diferente, meu irmão. Mas você vai entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Jesus, ele não ficou preocupado com aquelas pessoas que voltaram, porque Jesus, irmão, é Deus, e ele, sendo Deus, sem eu e você, continua sendo Deus. E aquelas pessoas que resolveram voltar atrás, elas estavam voltando para a perdição eterna, irmão. Por isso que a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então Jesus começou, quando ele viu aquelas pessoas voltando, Jesus falou para os 12 discípulos e disse assim: não quereis vós também retirar-vos? E aí, meu irmão, não quereis vós também? Porque ele veio trazer a palavra de vida e de verdade, irmão. Porque Jesus, ele veio trazer, irmão, a palavra da salvação. O maior sacrifício que havia de ser feito já estava ali pronto, meu irmão, para ser feito através da vida dele. E Jesus estava apenas ensinando a palavra, dizendo: eu sou o pão da vida. Olha, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá parte comigo, esse viverá para sempre. Porque minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Então ele disse ali os discípulos: não quereis vós retirar-vos também? Não quereis vós sair então dessa minha presença? E a Bíblia diz que então Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? O apóstolo Pedro havia entendido, irmão, que ele era um pescador, que ele era indouto nas palavras, que ele não sabia ler, nem escrever, nem nada. Mas uma coisa ele havia aprendido, que muitos que sabiam ler, escrever e tinham conhecimento não haviam entendido, irmão, que ele é o Cristo. Senhor, para onde iremos nós? Porque só as tuas palavras nos libertam, porque só o Senhor pode transformar e trazer vida. Irmãos, se nós estivermos na igreja e ficarmos achando que ali, isso aqui, isso lá vai resolver os problemas e as coisas da minha e da sua vida, não vai ser assim, meu irmão. Somente por intermédio de Jesus Cristo. Ele diz: olha, não, só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido, Senhor, e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Essa palavra, irmão, vem para poder também, né, ser guardada no nosso coração. Essa palavra vem para poder nos alertar, meu irmão. Eu e você estamos mais preocupados, né, em agradar as coisas desse mundo, as pessoas desse mundo, ou estamos preocupados, né, com a nossa salvação, ou estamos preocupados em agradar ao Senhor, em agradar a Deus? Louvado seja Deus, meu irmão. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, diz assim: olha, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, Senhor? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Louvado seja Deus. Quem entrará no reino dos céus, meu irmão? Louvado seja Deus. Aquele, né, que diz Senhor, Senhor, ou aquele que realmente fizer a vontade de Deus, meu irmão. Não adianta eu e você dissermos que servimos a Deus, né, que observamos, às vezes fazemos tudo, mas na prática ser diferente. Até mesmo aqueles que
que expulsaram demônios, aqueles que anunciaram, que fizeram, né, grandes coisas para o reino, o Senhor dirá abertamente: apartai-vos de mim. E o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, não estou mais compartilhando daquilo que aprendi, porque a Bíblia diz aqui que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um homem, né, conhecedor da palavra, entendedor da palavra. Ele foi muito bem instruído e ensinado. Mas uma vez que Jesus se revela a mim e a você, irmão, tudo tem que cair por terra. A nossa religiosidade, a nossa tradição, o que a minha família fazia no passado, eu pensava assim, ali, aqui, irmão, vivemos, né, vivo não, mas Cristo passará a viver, irmão, em nós, e será sempre segundo a vontade soberana dele, e será sempre sobre o desejo do Senhor, sobre a mim, sobre a sua vida, porque senão, irmão, não chegaremos a lugar algum. Louvado seja Deus. Lá em 2 Timóteo tem uma outra palavra também que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a Bíblia diz ainda: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais Emireu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Aquele que está em Cristo, fuja das coisas erradas, irmão. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Se eu e você estamos servindo ao Senhor, irmão, se eu e você estamos alegres, né, em louvar e se agradar diante do nosso Deus, que você venhamos buscar com zelo o conhecimento da sua palavra, e que eu e você, irmão, com carinho e com temor e tremor, venhamos aplicá-la na nossa vida. Porque você imagina que se o apóstolo Paulo fosse continuar agora a anunciar a Cristo, perseguir a igreja, destruir a igreja, mas agora Cristo se revelou a mim, o que adiantaria se ele continuasse com a sua religiosidade? O que adiantaria se ele continuasse a vida dele a falar daquelas coisas que ele aprendeu lá, que não eram corretas? Então ele pergunta para mim e para você nessa noite: persuado eu agora a homens ou a Deus? Se eu ainda me preocupo com o homem mediante a minha fé, se eu ainda me preocupo em agradar homens com o que falar, com a maneira de dizer para não desagradar, para poder, né, passar a mão na cabeça, se eu ainda faço isso, irmão, para onde iremos se fazemos isso? Ele diz: procuro eu agradar homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Quer dizer que aqueles que assim fazem, que buscam querer agradar aquele por causa disso, por causa daquilo, porque esse é isso, porque esse é assado, aquele que busca verdadeiramente, irmão, fazer isso, é porque não serve a Cristo. E naquele grande dia a Bíblia diz que Deus dirá abertamente: apartai-vos de mim. O apóstolo Pedro se desesperou e dizia: Senhor, para onde iremos nós? Senhor, para onde eu posso desejar ir, se só no Senhor eu encontrei as palavras de vida eterna? Então toda vez que a palavra vem, irmão, para ser tocada dentro de mim, de você, que ela venha sempre produzir fruto, meu irmão, e não revolta, porque a ovelha ouve a palavra às vezes dura, e ela deseja mudança no coração, e Deus liberta.
Mas o que não é ovelha, meu irmão, ouve a palavra e fica revoltado. Eu vou pegar esse pastor, essa igreja é isso, essa igreja é sala e é isso. E não é, irmão, é a palavra. Eu sempre saía feliz da igreja quando a minha pastora pregava. Gosto de falar isso porque eu sempre saía dali. Meu Deus, eu preciso mudar muito. Pensava assim, meu Deus, eu preciso mudar nisso, transformar nisso. A palavra falou muito comigo. Eu saía dali com a promessa ali dentro do meu coração de não ser mais daquele jeito, daquela maneira. E aí sim a Bíblia diz, irmão, que de glória em glória o Senhor vai transformando a nossa vida. Mas a palavra vem de um lado e o desejo de mudança tem que vir do outro. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis que não sou nada sem o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor transforme meu jeito de pensar, de agir. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê aonde necessita de mudança, transforma. Senhor, eu não quero mais ser como antes. Senhor, eu não quero mais ser como estava. Não, aí você se entrega ao Senhor. Fez assim o apóstolo Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento ele virou a chave. Não dizem assim? Naquele momento ele virou a chave da vida dele e falou: eu estou no caminho errado, mas agora eu quero esse caminho. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite. Que você não venhamos ficar preocupado com o homem, entre aspas, em querer agradar as coisas dessa vida. As pessoas que muitas das vezes não querem nada com Deus. Adianta eu e você queremos, persuadir, agradar a esses que não querem nada com a palavra? Não, meu irmão. Se volte para as coisas do reino de Deus. Se volte para querer. Se o apóstolo Pedro falou: olha, mas importa obedecer a Deus do que os homens. Você disse para não falar da palavra, mas Deus ordenou que assim fizéssemos. Mas importa obedecer a Deus. Numa questão dessa, mas importa obedecer a palavra que vem de Deus. E quando eu e você obedecemos a palavra que vem de Deus, irmão, o fruto, ele acontece naturalmente também na sua vida. A transformação e as bênçãos do Senhor, irmão, elas não alcançarão, nos alcançarão. Eu não correrei atrás de bênçãos, mas as bênçãos nos alcançarão. Porque Deus observa a sua fidelidade, irmão. Porque Deus observa o meu, o seu temor e tremor diante da palavra dele. Que você venhamos meditar nessa palavra nessa noite, que você venhamos sair daqui sempre com desejo de receber mais de Deus. Porque você pode ouvir a mesma palavra muitas vezes, mas se você não abraçar ela e desejar ela para a sua vida, você vai ouvir ela 100 vezes, mais vezes depois, e não vai adiantar nada. E não é o pregador que vai fazer a diferença, é o Espírito Santo de Deus dentro de mim, de você. Se eu e você abrirmos o coração para ele poder fazer alguma coisa. Não, Senhor, eu sou assim mesmo. Essa palavra não é para mim, é para o meu irmão. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Você já pensou? Essa palavra eu já sei para quem que é, para fulano de tal. Não é, meu irmão. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é uma espada. Ela fala nos nossos corações e nós, com o coração aberto, desejamos recebê-la. Para que haja vida dentro de nós. E não revolta. E não amarração vou ficar triste, vou ficar. Não! A palavra de Deus vem para curar, meu irmão. A palavra de Deus vem para transformar o nosso interior. Porque não há quem conheça melhor o homem de dentro para fora como Deus, meu irmão. Como é que nós chegamos aqui? Eu não sei. Cada um sabe como aqui entrou.
cada um sabe como tem vivido a sua vida, mas uma coisa é certa, o Senhor sabe como nós estamos, irmão, no nosso interior. Louvado seja Deus. Isso é o que mais importa para mim e para você. Senhor, que eu possa sempre te agradar, Senhor, que o Senhor sempre tenha prazer na minha vida, na minha alma, Senhor, que eu venha sempre fazer o que lhe apraz. Senhor, que eu nunca venha perder o foco, Senhor, que eu nunca venha perder, né, a direção que o Senhor já me deu, porque muitos se perdem com as coisas dessa vida. E aí a palavra diz, olha, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, porque muitas das vezes Deus até abençoa a pessoa vai prosperando, e as bênçãos se tornam mais importantes que o abençoador. Não é verdade? Mas que eu e você venhamos meditar nessa palavra, que eu e você venhamos fazer sempre menção do Senhor, que entre uma coisa, que eu e você venha colocar sempre no coração as coisas de Deus primeiro, irmão. Que eu e você venha sempre pensar, isso louva a Deus, vou fazer. Isso agrada ao Senhor, vou fazer. Isso é melhor porque Deus vai se agradar, vou fazer. Não, isso não agrada a Deus, mas aquela pessoa importante vai ficar feliz. E que nada, irmão. Ele é importante. Aleluia. Ele é o maior de todos, meu irmão. Ele é o maior de todos, misericordioso. Não há outro. Que você venha nos entender e fazer as coisas certas, para que o Senhor do alto do céu possa se agradar, meu irmão. Estevão estava ali anunciando a palavra, ninguém poderia contender com ele, ninguém poderia debater com ele, ninguém aguentava a sabedoria que estava dentro dele. Estevão era um homem, estava ali pelo Espírito, e ele não parou de anunciar, ele não parou de falar, ele não parou de confrontar, e a Bíblia diz que ele foi apedrejado, meu irmão. Mas Jesus estava em pé, observando ali tudo, quando ele o recebeu, irmão, sabendo que ele fez aquilo ali por amor, sabendo que ele fez aquela entrega por completo, mas a palavra ficou apregoada, a palavra estava contendendo com muitos sábios, com muitos homens importantes, mas não deixou de confrontar, de ensinar, e o Senhor o recebeu de pé ali naquele dia. Que o Senhor possa ver sempre assim, irmão, a minha e a sua vida, que você tenhamos passar por luta, por dificuldade, mas que nada nessa vida venha nos afastar do amor de Deus. Amém. Que está em Cristo Jesus. Amém? Vou orar, Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, te louvamos, a Deus, por tudo que aqui foi feito, pelos louvores, pelas saudações. Ó Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos ensinou um pouco mais hoje. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor trouxe mudança já dentro de nós. O Senhor ainda te trazer muitas transformações. Ah, Deus, obrigado, meu Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Obrigado, meu Deus, porque sem ti, Senhor, quem somos nós? Para onde iremos nós? Obrigado, meu Senhor, porque é o Senhor que cuida de cada um de nós. Obrigado que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está nas nossas vidas. Ah, Deus, continua a trabalhar nos nossos corações. Ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau e nos livra, Senhor. Vê se há em nós algum caminho tortuoso, ó Senhor, nos endireita, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, nos leva em paz, nos dá uma semana de bênção, de paz, uma semana de boas notícias, Senhor. Ah, Deus, revela, ah, Deus, tudo aquilo que está oculto, escondido, ó Deus, aos nossos corações. Traz, Pai, a tua palavra de alegria, ah, Deus, de firmeza nos nossos corações, que possamos, ah, Deus, amanhecer sempre, Pai, ó Deus, com passos firmes, Senhor, para te servir, Senhor, e para sempre te agradar, acima de todas as coisas, no nome de Jesus, Senhor. Nos abençoe, nos leve em paz, Senhor. É o que nós oramos, meu Deus, e nós te agradecemos no nome de Jesus, pelo amor de Deus.